A Web Rádio Fraternidade apresenta Jussara Korngold, no 4º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Fraternidade, pedra angular da nova ordem social. Nossa, quanta gente! Daqui da frente não dava para ter a noção de quantas pessoas vieram para celebrar este grande momento que são os 10 anos da Web Rádio Fraternidade. Como não ficar emocionada quando ouvimos demonstrações de tanta dedicação, de tanto carinho. Nós, do fundo do nosso coração, agradecemos, acima de tudo, ao Mestre Jesus, que nos convida incessantemente para o trabalho em sua seara. Sabemos que somos ainda servidores bastante imperfeitos, mas mesmo assim estamos dispostos a esse trabalho. A Rádio Fraternidade veio trazer uma semente de esperança a muitos corações que, convidados pelo nosso Mestre Jesus, saíram do nosso querido país, que é o Brasil. Há 10 anos, não podíamos acompanhar eventos como este dessa natureza, acompanhar as lições de consolo e de esclarecimento que os nossos dedicados palestrantes, apresentadores, disseminadores das verdades espirituais, traziam em cada um desses eventos. Temos consciência e sabemos que existem outras rádios que vêm realizando já há muito tempo esse trabalho de divulgação. Mas por algum motivo que só Deus sabe, foi justamente a Rádio Fraternidade que conseguiu romper e atravessar barreiras, chegando a outros países. Para quem não sabe, eu já vivo fora do Brasil há 25 anos e, graças a Deus, venho trabalhando na disseminação do Espiritismo há 25 anos no idioma inglês. E é lógico que nos faltava justamente esse contato. Com o trabalho da Rádio Fraternidade, o que foi absolutamente inédito no trabalho de rádio foi que eles tiveram, assim, o interesse de contatar os brasileiros que se encontram fora para poderem também fazer essa integração, servirem de elo, inclusive nos eventos que nós realizamos fora do Brasil. E assim, esses laços se estreitaram e se transformaram em abraços fraternos que sentimos em todo o nosso dia a dia. A mim me foi dada a honra de falar justamente sobre fraternidade. Como entendemos a fraternidade? O que podemos dizer desta pedra angular que representa uma nova ordem social? Nós sabemos que pedra angular significa aquela que serve de base para toda a estrutura. Se não tivermos essa base, essa pedra angular, toda aquela estrutura se rompe. E é dentro deste pensamento, deste conceito de fraternidade, que através do livro A Gênesis, nós aprendemos no capítulo 18, que nos fala a respeito dos tempos são chegados, o quão importante é nós trabalharmos este nosso lado. Muito trabalhamos, sem dúvida alguma, e é necessário, o aspecto do aprendizado, do entendimento da doutrina espírita. Mas, como até já foi dito aqui essa noite, precisamos também colocar mãos à obra através das nossas ações. Quando nós falamos, então,
nessa transformação, os tempos são chegados, na mudança do nosso mundo, nós obviamente esperamos que toda essa melhora ocorra de uma certa forma de maneira externa, quando na realidade ela somente pode ser conseguida através da nossa motivação, do nosso trabalho interior. Então, o melhoramento da habitação, ele guarda uma total relação com o habitante. Hoje, por exemplo, nós vemos iniciativas que se preocupam com o futuro do planeta, o que vai acontecer. Então, os movimentos ecológicos, todos esses movimentos que buscam trabalhar e preservar a saúde física de nosso planeta. Mas isso tudo é decorrência de uma mudança interior. Eu tenho um exemplo muito interessante, já há 18 anos que eu trabalho com uma ONG brasileira, que é para justamente ajudar a criança doente e sua família, e participando de um desses fóruns de ONG internacionais, foi apresentado um trabalho que estava sendo realizado na Índia. Então, a ONG que está realizando esse trabalho chegou lá e disse o seguinte, contou para a gente como esse trabalho era feito. Eles iam em pequenas aldeias, né? Nessas pequenas aldeias que eles encontravam assim bem no interior da Índia, naquelas zonas de muita dificuldade, e lá eles começaram a construir banheiros públicos, completos. Para a gente que não tem essa necessidade, não temos noção do quanto isso impacta na vida das pessoas. E eles notaram que logo após que eles terminavam essas visitas, montavam esse banheiro público, havia uma transformação naquela aldeia. Porque justo na primeira aldeia que eles foram, quando os banheiros ficaram prontos, lindos, maravilhosos, as pessoas da aldeia se reuniram e falaram, puxa vida, mas agora os nossos banheiros são mais bonitos do que as nossas casas. E o que eles fizeram? Passaram a se unir de uma maneira fraterna e ajudar uns aos outros a melhorar a condição da vila. A ajudar a melhora da construção, a limpeza das casas, e assim esse impacto que vai sendo feito através dessas mudanças. Nós falamos muito, usamos muito essa frase de Gandhi, seja a mudança que você deseja ser no mundo, porque ela realmente é importante. Hoje mesmo, vindo para cá, a minha irmã me levou ao aeroporto e ela não é espírita, né, mas respeita. Falou, esse evento que você está indo participar é um evento espírita, né? Eu falei, mas o que você acha que é um evento espírita? Não sei o que vocês vão falar lá de religião. Eu falei, olha, a maior preocupação, o ponto principal do espírita é trabalhar os seus aspectos ético-morais. Ela ficou surpresa, porque eu não falei de religião, eu não falei de Deus, de Jesus, não falei de coisas que poderiam ser tidas como dogmas, mas falei do aspecto ético-moral. E é dentro desse aspecto ético-moral que nós estamos fazendo esse trabalho hoje em relação ao progresso da humanidade. Esse progresso é inevitável. Nós estudamos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis de Deus. E essa lei de Deus resulta da sua vontade. E nós não temos como obstaculizar a lei do progresso. O progresso irá inevitavelmente acontecer. Nós podemos sim atrasar o progresso, que creio que temos feito através da nossa falta de fraternidade e de compreensão. Mas nunca impedir que ele se faça. Então é importante nós nos conscientizarmos que quando Kardec nos fala no livro A Gênese, os tempos são chegados, e quando nós estamos falando sobre o progresso, o que isso significa? Que ou nós nos adequamos a esses tempos são chegados,
e trabalhamos na nossa transformação ético-moral, ou então nós vamos ser convidados a mudar de planeta. Há 3 anos, exatamente em fevereiro, no mês de fevereiro, que vamos entrar na semana que vem, nós tivemos nos Estados Unidos a visita de Divaldo Pereira Franco para nos fazer uma palestra e fomos agraciados com uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes que temos gravada. E nesta mensagem, o Dr. Bezerra disse o que eu vou repetir para vocês, exatamente como ele disse. Esta é a última oportunidade de vocês. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido o Dr. Bezerra falar uma frase assim tão clara, tão forte. Mas para nós espíritas, a quem foi muito dado, nós temos a responsabilidade de sairmos à frente, de realizarmos esse nosso trabalho. E quando nós falamos nesse trabalho, nessa mudança, nós não estamos falando de uma mudança parcial, não se restringe somente a uma parte, a uma religião, a um pensamento, a uma filosofia, a um país qualquer. Mas é uma mudança que tem que ocorrer em todo o nosso planeta, com todos os habitantes, para que nós possamos realmente chegar ao progresso moral. E Kardec nos fala o seguinte: somente o progresso moral pode assegurar aos seres humanos a felicidade na Terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os seres humanos reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. Então aqui as palavras, o progresso moral, é o que mais importa àquele que procura seguir os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus nos falou: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Mas nós, através dessas palavras, através dos ensinos de Jesus, nós precisamos trazer essa vivência. Trabalhar dentro de nós mesmos para realmente propiciar essa mudança em nosso planeta, começando de nós mesmos. Nós entendemos e sabemos que, como seres humanos, nós já chegamos a grandes avanços, do ponto de vista de ciências, de artes, de bem-estar material. Há uns anos atrás, quando meu filho ainda era pequeno, hoje ele já tem 23 anos de idade, conversando com o pai falava: meu filho, na minha época, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, isso devia ser uns 7, 8 anos, era difícil nas casas a gente ter televisão, não era toda casa que tinha televisão, né? Aí meu filho virou para ele e falava: nossa, papai, é verdade, mas como é que você jogava videogame? Então, nós às vezes não temos nem a consciência do quanto nós avançamos tecnologicamente. 20 anos atrás, 25 anos atrás, nós não podíamos ter uma web rádio fraternidade, não havia possibilidade tecnológica. Então, toda essa facilidade que nós estamos tendo, todo esse conforto que nos chega, ele tem que servir para nos impulsionar a algo que é ainda mais importante do que o conforto material. Então, nós podemos perguntar: o que é que está faltando? Talvez para o materialista ele vai dizer: bom, eu queria que inventasse uma televisão 5D, porque a 4D já não serve mais. Ou que a gente tivesse assim, sei lá, pudesse fazer um FaceTime holográfico. Puxa, gente, dessa eu gostei, já pensou? Olha, se alguém estiver ouvindo aí, vai copiar a minha ideia, hein? Fazer um FaceTime holográfico, vai ser mais impactante ainda. O que está faltando é aquilo que a nossa alma anseia, que é justamente nós trabalharmos dentro daquilo que pode estar conosco para sempre, que são esses valores espirituais. Então, trabalhar em nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade que vai nos trazer o bem-estar moral. É interessante nós notarmos como
muitas vezes, apesar de todo o conforto, apesar de todas as facilidades que nós temos, nós olhamos o ser humano atravessando situações de tremenda angústia, de tremendo desespero, de estados depressivos, porque algo lhe falta, e o que lhe falta é essa conexão, a conexão espiritual, a conexão que para fazermos o caminho de volta a Deus, o caminho de volta a Jesus, né? Agora, quando nós estamos simplesmente focando no desenvolvimento da nossa inteligência, muitas vezes nós nos esquecemos de trabalhar os nossos sentimentos. Eu tenho um caso interessante, porque nós, assim, no Centro Espírita as pessoas vêm e conversam com a gente sobre tudo, né? E, obviamente, a gente dá palpite em tudo, né? Sempre tentando dar palpite ou falar alguma coisa de acordo com a visão espírita. E uma vez veio essa mãe, assim, que eu conhecia bastante, já tinha uma certa intimidade com ela, muito preocupada em saber que caminho ela daria para a educação do seu filho. O seu filho, na época, ainda tinha 8 anos e já demonstrava uma inteligência assim, extraordinária. Com aquela idade, ele já sabia o nome de todos os países do mundo. Eu, para dizer a verdade, não sei nem te dizer quantos países existem no mundo. Desculpem, viu? Vão me informar assim que sair daqui dessa tribuna. E eles estavam muito preocupados em encontrar uma escola que fosse adequada ao nível intelectual dessa criança. Por outro lado, justamente porque eu frequentava a família, eu conhecia essa criança no seu aspecto emocional. Era uma criança extremamente irascível, revoltada, que chegava, inclusive, a agressão física à sua mãe. E eu, correndo o risco de perder a amizade, cheguei para ela e falei: olha, eu acho que vocês estão se preocupando em trabalhar o seu filho aonde ele não está necessitando. O que você precisa trabalhar é o aspecto emocional. E deve procurar, então, escolas que possam endereçar essas necessidades e não que vão exacerbar ainda mais a vaidade e o aspecto de inteligência do seu filho. Ela até seguiu o meu conselho e nós seguimos amigas. Mas é o que nós, às vezes, nos esquecemos. Nós entramos muito nessa coisa do orgulho, da nossa vaidade, de dizer, porque meu filho é muito inteligente, ou eu, então, conheço todas as coisas. Entramos muito em nós mesmos, numa atuação no mundo físico, quando nós sabemos que essa atuação nossa no mundo físico pode acabar muito rapidamente. E é por isso que há a necessidade de nós, então, direcionarmos a nossa visão para essa mudança interior, né? Uma vez que nós conquistemos o bem-estar material, nós vamos, obviamente, entender que ele já não nos satisfaz mais, como nós estamos falando, e que precisamos trabalhar o desenvolvimento moral. A nova geração vai marchar para a realização de todas essas ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento que houver chegado. Então, o que nós vemos aqui? Que, obviamente, através da lei da reencarnação, os espíritos que estão retornando à Terra, eles já retornam com uma outra visão. Eles já retornam mais preparados para atuarem no 3º milênio. Vou contar mais uma historinha. Às vezes meu filho chega para mim e fala: mãe, você não sabe fazer isso direito, ou você não sabe, já está muito velha, essa coisa toda. Eu falo: me aguarde, porque eu vou voltar numa versão melhor do que a sua, mais renovada. Você já está versão antiga, agora já é desse milênio, eu vou chegar já muito mais avançada. E é justamente nesse sentido, à medida que nós compreendemos que nós estamos nesses momentos de aperfeiçoamento, é que nós vamos então entendendo a necessidade de, já nessa existência, nos prepararmos para o nosso futuro e compreendermos e darmos assim
possibilidade às nossas crianças, aos nossos jovens, para que eles comecem também a trabalhar essas ideias novas que eles trazem, essa presença humanitária que eles trazem. Existem no mundo hoje mais de 2 milhões de ONG. Se nós fôssemos ler o nome de todas elas 24 horas por dia, sentado nesse auditório, nós precisaríamos ficar nesse auditório durante 30 dias para ler o nome de todas elas. Infelizmente, essas iniciativas não são amplamente divulgadas. Quando nós temos o Jornal da Noite, que eu chamo de notícias, né? As notícias da noite eu chamo das más notícias à noite, porque você vai dormir escutando todas aquelas más notícias que eles dão. Eles não enfocam esses trabalhos humanitários que já estão sendo desenvolvidos. E muitos por crianças, por jovens. Eu conheço muitos desses projetos que foram desenvolvidos por jovens antes dos seus 20 anos de idade e que hoje têm um grande impacto na humanidade. Agora, quando nós estamos falando dessa transformação, muitas vezes a gente fala, não, vai ter aquelas calamidades, estamos esperando aqui que a terra vai ser destruída, os grandes terremotos, as grandes comoções, e nos fala no livro A Gênese que aqui nós não estamos mais falando das entranhas do planeta se agitando, mas sim da humanidade. Somos nós que estamos querendo explodir num bom sentido, no sentido de nos despojarmos das vestes do ser humano que vem através dos milênios, trazendo ainda aquelas mazelas, praticando aquelas iniquidades, mas que hoje já sente a necessidade de se transformar e de retirar aquela cápsula, aquela cobertura, né, de energia mesmo, que nos impede de nos transformarmos em luz. O que é interessante nós notarmos também, e nos fala no livro A Gênesis, que o mundo dos espíritos também experimenta esse contra-choque das comoções que abalam o mundo dos encarnados. E eles tomam parte ativa nessas comoções. É lógico, né? Vamos pensar assim, nós que compreendemos, entendemos que somos espíritos imortais, e que estamos assim nessa roda, né? nessa vai e vem, né? Das várias encarnações. Então, os espíritos lá, sabendo que vão retornar, e alguns muito brevemente, para o nosso planeta, eles acompanham com grande interesse o que está acontecendo. No livro Nosso Lar mesmo, se vocês se lembrarem, existe uma passagem aonde existe uma mobilização muito grande em Nosso Lar, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Todas as caravanas se preparando para os desencarnes coletivos que se dariam de forma violenta. E como eles estavam preocupados com o que iria acontecer no futuro do planeta. Então, dessa forma, existe essa integração, essa interação entre os dois mundos, espiritual e físico, para os direcionamentos. Obviamente, nós sabemos que existem aqueles seres de luz que procuram nos induzir a um trabalho no sentido de crescimento moral, espiritual, de prosperidade, de progresso moral. Mas existem aqueles também que tentam atrasar e obstaculizar todo esse trabalho do Cristo, né? Mas, compreendendo o Espiritismo, como nós dissemos, nós vamos ver que ele nos abre assim os horizontes. Eu, apesar de ter conhecido o Espiritismo bastante cedo, eu já fazia parte da evangelização, bom, com 11 anos, podia ter sido antes, mas 11 anos está bom, não vou reclamar, não. Depois que eu realmente, né, comecei a entender, né, porque é aquela coisa, né, a gente lê, estuda, frequenta o centro espírita, mas daí é você começar a entender mais, e principalmente viver mais, leva um tempo. Quando eu comecei a entender mais, tudo aquilo que eu lia, tudo que o Espiritismo representa na nossa vida, para mim, assim, eu digo que era como se eu enxergasse o mundo em preto e branco, e de repente eu passei a enxergar o mundo colorido.
Então é essa visão que o Espiritismo nos dá, inclusive da visão de como olhar ao próximo. Porque muitas vezes nós olhamos ao próximo assim, parece que é uma massa de carne passando do nosso lado. Mas através da visão espírita, nós começamos a entender que esse próximo é próximo, que esse próximo é filho de Deus como nós somos, que somos irmãos e irmãs na humanidade. E passamos a olhar e a prestar mais atenção em cada uma das faces que passam ao nosso redor, procurando discernir se é uma face que está trazendo tristeza, se está carregada de angústia, ou se é uma face que naquele momento traz assim a alegria estampada no rosto. Já não caminhamos mais às cegas, nós sabemos de onde a gente vem, para onde vamos, o porquê estamos na Terra. Mas existe um ponto, né, que é extremamente importante quando nós falamos sobre a fraternidade como pedra angular. Não há fraternidade, não há esse entendimento, nós não poderemos realmente desenvolver em nós esse sentimento, a menos que tenhamos aquela fé, que é a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa figura eu trouxe justamente para nós fazermos uma reflexão. Nós todos entendemos como funciona um quebra-cabeça que é feito de diferentes peças. É como se nós, seres humanos, cada um de nós fôssemos uma dessas peças, pequenas peças desse quebra-cabeça. E como nos mostra essa ilustração, nós temos formatos diferentes, nós temos cores diferentes, nós viemos de situações diferentes. Mas na realidade, em se tratando de fraternidade, em se tratando de verdadeira fé e seguir os ensinos de Jesus, que é o caminho da verdade e a vida, nós só conseguiremos fazer no momento em que aprendermos a abraçarmos uns aos outros, como a peça do quebra-cabeça. O quebra-cabeça só se completa, só realmente traz a sua mensagem, a sua imagem, quando todas as peças estão conectadas. E é isso que nós estamos falando quando nós abordamos o aspecto de fraternidade universal. Para isso, nós temos que entender o quanto nós dependemos um dos outros. Eu não posso formar uma imagem sozinha. Eu sou apenas uma pecinha, mas uma peça importante, porque você pode ter todo o quebra-cabeça montado e se faltar uma peça, aquela peça impediu você de ter a visão completa e ter a beleza daquela imagem. No livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 16, nos conta um caso que eu vou contar com o meu colorido, gente. Depois você vai ler lá, vai ser bem diferente as palavras, mas a história vai ser a mesma. Então era o seguinte, vinham dois amigos atravessando uma região montanhosa. E nessa travessia, eles já se encontravam bastante debilitados e começaram a estar sofrendo as intempéries. A temperatura caiu muito, a chuva estava gelada e ainda estavam bastante distantes de alcançarem uma aldeia mais próxima. E seguiam com sacrifício, acreditando mesmo que seria muito difícil lograrem êxito em alcançarem a aldeia, que provavelmente iriam perecer pelo caminho. A um certo ponto do caminho, um deles viu no chão uma criança deitada, já praticamente semi-morta. A reação de um deles foi, num português de hoje a gente diria, nem pensa, né? A reação foi assim, não podemos fazer nada. Essa criança já está com o seu destino selado. Se nós nos ocuparmos de tomarmos alguma atitude em relação a essa criança, nós não conseguiremos atingir a aldeia e iremos também morrer como ela. O outro amigo, que já tinha um pouco mais de sentimento, disse, mas eu não posso fazer isso. Aí aquele primeiro falou, bom,
então eu vou, e você faça o que você quiser. E aquele primeiro amigo seguiu adiante e deixou o outro, que se encarregou de agarrar a criança, trazer ao seu colo, aconchegar a criança no peito e tentar fazer a travessia. Obviamente, vocês imaginam que uma travessia que já era difícil para uma pessoa realizar sozinha, ainda imaginem carregando um outro nos braços. E assim seguiu, literalmente entregando a vida dele e daquele pequeno ser a Deus. Com muito esforço, horas depois, eles chegaram à aldeia e a uma hospedaria. Qual não foi sua surpresa quando ele, perguntando ao dono da hospedaria sobre o amigo, e o dono falou: olha, ninguém chegou aqui essa noite, você e essa criança são os primeiros a virem aqui essa noite. Ele: mas não é possível, contou a história, meu amigo estava comigo, ele estava sozinho, ele tinha que andar muito mais rápido. Mas vencidos pelo cansaço, foram descansar. Na manhã seguinte, fizeram uma equipe de busca e encontraram, num trecho do caminho, um amigo morto e congelado. Inconformado, aquele que veio com a criança disse: mas como isso é possível? Ele vinha sozinho, ele tinha muito mais chance de ter sobrevivido do que eu. Eu vinha com a criança agarrada aqui no braço, no colo, com um peso extra, a dificuldade para vencer o caminho. E aí lhe explicaram que foi justamente por causa do fardo que ele carregava que ele se salvou. Porque as temperaturas extremamente geladas, através do esforço adicional que ele fazia para carregar o pequeno, propiciaram a seu corpo que tivessem mais calor, e ao mesmo tempo a criança no regaço lhe protegia, e havia uma troca desse calor e nenhum dos dois morreu. Então essa história é extremamente importante para nós espíritas quando nós falamos de caridade, quando nós falamos de fraternidade, porque nós somos chamados a realizar esse trabalho no nosso dia a dia. Fora da caridade não há salvação, porque só é caridoso aquele que traz o amor dentro de si, aquele que se despoja do orgulho, do egoísmo, que deixa de pensar em si mesmo e aprende que é somente através da doação aos outros que nós podemos realmente mudarmos a nossa sintonia, mudarmos a nossa vibração e dessa forma realmente engrandecer os nossos espíritos com atos de abnegação. E Jesus termina essa história dizendo o seguinte: por que não está aparecendo aqui? Desculpa. Uma pessoa sozinha é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados, dando, receberemos. Esta é a lei divina. Então, quando todos nós entendermos, e estivermos convencidos de que Deus é o Pai de todos nós, nós vamos realmente promover a fraternidade em nossos corações, em nossas ações. Já não teremos mais divisão, você é espírita, você é cristão, você é protestante. São apenas títulos, são apenas palavras que afastam-nos uns dos outros. Uma vez me pediram para escrever um artigo nos Estados Unidos a respeito das diferenças entre o espiritismo e o espiritualismo. Felizmente, a inspiração veio e eu respondi a essa pessoa: eu jamais escreveria um artigo para ressaltar as diferenças que existem entre nós, mas apenas as semelhanças que podem nos unir e que podem fazer com que nós trabalhemos juntos e consigamos juntos realizar muito mais pelo progresso, inclusive dessa pátria que no momento eu tenho, que é os Estados Unidos.
Então a nossa divisa vai ser essa: caridade, fraternidade, benevolência. Por que ainda teimamos em nos separar, em nos classificar de formas diferentes? Por que não nos vemos como seres, filhos de Deus que somos, imbuídos da mesma finalidade, que é a de trabalharmos pelo nosso ser interior? Mas é importante também nós tocarmos aqui em um ponto extremamente vital para o Espiritismo. Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem psicografada por Divaldo Franco em 1980, que se chama Unificação, veio nos falar daquilo que é de extrema importância para o movimento espírita. Porque até agora nós estamos falando de fraternidade de uma maneira geral, mas é importante nós trazermos a nossa visão para o movimento espírita. Como nós no movimento espírita estamos trabalhando a fraternidade. Dr. Bezerra nos diz: unidos seremos humanidade, separados um dos outros nos tornaremos pontos de vista. E ele segue dizendo: unidos alcançaremos nossos propósitos, distantes um dos outros, continuaremos procurando pelo trabalho que já tivemos a honra de receber da divina providência. Gente, isso é muito grave. Nós espíritas já recebemos o trabalho da divina providência. Fomos convidados nesta encarnação, mais uma vez, a compreendermos o que representa a nossa estada, a nossa jornada aqui na Terra, principalmente como espíritas. Como então vamos continuar e seguir a criar movimentos de separação entre nós? A criticar. Quanto esforço, né? Rubens chegou aqui e falou sobre as adversidades que nós sabemos que temos, né? Quanto esforço é colocado nas iniciativas que nós, com a língua ferina, muitas vezes trazemos ou levamos à destruição. Aí nós podemos dizer: puxa gente, mas é muito difícil ser espírita, né? Imagine ser trabalhador espírita, né? Já é um passo à frente, né? Se ser espírita já é difícil, de ter trabalhador espírita é mais difícil ainda. E nós podemos querer desistir dessa jornada. Raul Teixeira já disse uma vez, né, que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta, né? Haroldo também já citou essa frase em algumas de suas palestras. É verdade, a gente tem que aguentar mesmo, né? E o trabalhador espírita, então, ele compreende que existem diferenças, mas acima de tudo, a bandeira que nos une é Jesus. São os ensinos de Jesus, é o cristianismo redivivo que representa o espiritismo. Então nada mais importa, nós somos diferentes, nós temos ideias diferentes, nós temos noções, fomos criados em ambientes diferentes. Mas qual é o bem comum? Já não é mais momento de pensarmos egoisticamente, mas de pensarmos no bem comum, que é trazer esse esclarecimento, esse consolo. As dores são infinitas. Jesus não nos chamou para exercer a função de palmatórias na instituição universal do Evangelho, mas foi categórico ao dizer: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Como sermos fraternos se ainda não desenvolvemos esse amor, inclusive por nós mesmos? E muitas vezes ainda de uma forma assim, bastante pueril, nós não confiamos na providência divina, porque dizemos frequentemente: mas essa dor entrou no meu lar, eu sou espírita, eu frequento o centro espírita 3 vezes por semana,
dou sopão nos sábados, trabalho com a evangelização. Como Deus permite que essa dor entre em meu lar, na minha vida? E aí o Espírito Emmanuel nos diz: filho, lembra que ao invés de chamar ou de se achar no mérito de receber recompensas, que vocês estão sendo bons espíritas em relação à eternidade, há apenas 5 minutos. E com 5 minutos em relação do que nós fazemos, do que fizemos e praticamos, nós achamos que temos direito a receber todas as honras. E Chico Xavier, com o seu grande exemplo, nos fala que se ele tivesse esperado ficar pronto para servir, que ele não tinha começado até agora. É lógico que a gente sabe que Chico era modesto, né? Mas, enfim. Mas vamos fazer de conta que a gente acredita mesmo, né? Porque, na verdade, às vezes eu acho, quando eu penso assim, eu falo, não, mas é que Chico agia e pensava como Sócrates, né? O que sei é que nada sei, né? Então, ele sabia muito e entendia que faltava muito para compreender. Então, nós todos aqui temos essa possibilidade, nós todos somos convidados para realizar esse trabalho, né? Para realizar essa jornada. Acreditarmos que nós não falhamos, que só as nossas ideias são as corretas, também não faz parte daquilo do que é ser atitude de um verdadeiro espírita, como nos fala Kardec. E para chegarmos assim a finalizar a nossa reflexão, o Espírito Joana de Ângeles vem num trabalho direto aos espíritas, aos trabalhadores espíritas, dizer o seguinte: ante a incoerência da atitude e a debandada do dever a que se entregam muitos discípulos modernos do Evangelho, permanece tu, doando-te e confiando. Vejam o que ela fala aqui: a debandada do dever, incoerência de atitude. Fazendo-se necessários maiores sacrifícios, doa-te mais e mais confia, de modo que num certo amanhecer da tua vida possas encontrar o mestre que te indagará: donde vens, meu filho? E possa responder em jubilo: do mundo, Senhor, onde dei a vida com os teus discípulos por amor de ti. Quanto tempo mais vai levar para nós podermos dar essa resposta a Jesus? A possibilidade nos é oferecida. Nós, brasileiros, conhecidos no meio espírita como sendo a pátria do Evangelho, o coração do mundo, temos que dar o exemplo de fraternidade. Já somos conhecidos, e isso eu posso falar de experiência, como o povo mais amável e mais gentil. Para onde você vai, todo mundo se interessa em conhecer um brasileiro. Mas agora é chegado o momento de nós usarmos todas essas possibilidades que nós temos e recebemos da espiritualidade. Agora, espíritos mais maduros, que já conseguimos compreender um pouco mais das lições de palavras de vida eterna de Jesus, de realizarmos essa nossa transformação, para que sejamos realmente fraternos. O coração do mundo, nós precisamos seguir os passos do nosso mestre. E Castro Alves, num pequeno trecho de uma poesia psicografada por Chico Xavier, disse o seguinte: mas de olhar alçado aos cimos, por súplica repetimos, em Uberlândia, aos céus de luz, Brasil de perenes brilhos, pela união e fraternidade de seus filhos, Deus te conserve em Jesus.
que Jesus seja sempre a nossa luz. Não seja mais aquelas somente palavras que lemos em livros, mas que seja verdadeiramente aquele guia que norteia a nossa existência. Agradecemos muito a oportunidade, a possibilidade de participar de um banquete espiritual como este. Agradecendo demais ao convite dos amigos, que sabendo das nossas carências, das nossas dificuldades, vocês viram o testemunho de Mônica, da Polônia, o quanto todos esses movimentos, todas essas palavras, todas as contribuições que cada um de vocês dá no passo do esclarecimento humano, é necessário para que nós possamos espalhar essa mensagem do Cristo, essa mensagem consoladora pelo mundo. Me sinto especialmente abençoada por estar aqui compartilhando dessa oportunidade. Agradeço imensamente a organização por todo o carinho, pela possibilidade, aos amigos queridos do coração, palestrantes que aqui se encontram, aqueles que eu já pude abraçar e há muitos outros que nesses 3 dias eu espero receber um abraço. Muito obrigada Jesus, obrigada a todos vocês e que possamos continuar juntos, seguindo em união, para que possamos nos sustentar uns aos outros nessa saga, nessa luta de chegarmos a nos tornarmos realmente a luz do mundo, seguindo as palavras de Jesus. Muito obrigada.